Shalom, abra comigo sua Bíblia em Gênesis 1:26. Já vai deixando o seu gostei, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, ativando as notificações para você receber um alerta toda vez que toda vez que eu enviar um vídeo novo. Gênesis 1:26 é o versículo mais importante para você, porque é o versículo que revela o propósito com o qual Deus te criou. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine. Essa é a palavra mais importante da Bíblia. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a besta da terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Esse é o propósito de todo ser humano: dominar, liderar. Todo ser humano nasceu para ser líder. Todo ser humano nasceu para ser líder. E aqui a palavra homem não é uma pessoa. Quando Deus disse, façamos o homem, é toda a espécie humana, inclusive a mulher. Porque nós somos espírito. E Deus fez o homem espírito, do espírito dele. E a mulher, ela também é espírito. O espírito da mulher é o mesmo do homem. Então a mulher também nasceu para liderar. A diferença, o que faz eles homem e mulher, é o corpo. Mas o espírito, que é a essência, que é o que eles são de fato, é o mesmo, é igual. Então Deus criou tanto o homem quanto a mulher, quanto qualquer ser humano, para liderar. Foi isso que ele disse. Façamos o homem à nossa imagem. O que quer dizer a nossa imagem? Quer dizer que o ser humano, ele é um espírito que se parece com Deus. Qual é a característica de Deus? É que Deus é dominador. Deus é o líder do céu. Quando Deus quis expandir o seu reino para cá, para a terra, ele criou o ser humano para ser a mesma coisa que ele é lá no céu. Um líder, um dominador. Dominar sobre toda a terra. E o que é a nossa semelhança? Significa com as mesmas características de Deus. As mesmas características de Deus. O mesmo caráter de Deus. Para dominar. E qual é a maior semelhança que o homem tem com Deus? Pelo que Deus se move? Deus se move pela fé. Vamos aí, Gênesis 1, versículo 1 e 2, que vocês têm de cor. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. Então, o que é que Deus via? Deus, ele não fala o que ele vê, mas ele fala o que ele quer. O que ele quer que seja. Deus, ele criou tudo pela palavra dele. Então as palavras de Deus se tornam realidade. E assim nós somos também. As nossas palavras se tornam realidade.
Então aquilo que você fala se transforma na sua realidade. E é por isso que quando Deus olhou para a terra, ele viu trevas, sem forma, vazia. Essa era a terra. O que é que ele disse? Ele disse: trevas? Tem trevas? Tá vazia? Não, porque aí ia piorar. Ia ter mais trevas ainda, ia ficar mais vazio e sem forma ainda. Mas no lugar, ele disse: haja luz. Ele falou que ele não viu, ele falou que ele creu. E o que aconteceu? Houve luz. Deus, ele se movimenta pela fé. Então, o ser humano, a maior característica do ser humano é que o ser humano ele deve viver pela fé. Então, você é como Deus. Abra aí o Salmo 8. Salmo 8 diz assim: Ó Senhor Jeová, Senhor nosso, quão glorioso é o teu nome em toda a terra, porque expuseste a tua glória acima dos céus. Pela boca dos pequeninos e dos bebês que mamam, fundaste a fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo e o vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus próprios dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, digo, que é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Aqui, o salmista está falando assim: ó Senhor, o Senhor, quando eu vejo os céus, que foram feitos pelos teus próprios dedos, a lua e as estrelas que o Senhor estabeleceu ali naquele lugar, eu pergunto, por que o Senhor se preocupa com o homem? Por que o homem enche a tua mente? Que é o homem? E aí diz aqui: pois o fizeste um pouco menor do que os anjos. Sua tradução está errada. A palavra hebraica aqui é Elohim. Porque o fizeste um pouco menor do que Elohim, mas de honra e de glória o coroaste. Deus coroou o ser humano de honra, de glória, de domínio, de poder sobre a terra. Coroaste, por quê? Porque Deus colocou o homem como rei aqui da terra. Então essa é a sua identidade. Você é um rei. Você é um líder. Você nasceu para liderar. É por isso que você não gosta de ser mandado. Porque vai contra a sua natureza. Veja bem. Aquilo que eu disse sobre não falar o que vê. Os serafins, eles têm olhos em toda a parte do corpo. E eles ficam mais perto de Deus possível. Por quê? Para que eles possam falar o que eles veem. E eles só veem a Deus. Então o que eles ficam falando? Quando João escrevendo no Apocalipse viu os serafins, o que eles estavam falando? Ele fala que eles estavam falando sem parar. Honra, poder e domínio. Honra, poder e domínio. Era o que eles estavam falando o tempo todo. Honra, glória, poder e domínio. Por quê? Porque é o que Deus é. Deus é honra, glória, poder e domínio. E o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o que é que aqui o Salmo está dizendo? Que Deus coroou o homem de honra e glória. Então, pessoal, nós devemos desenvolver a nossa liderança. Porque foi para isso que Deus nos colocou aqui na Terra.
Essa é a ideia original de Deus, essa é a mente de Deus. Ele criou ele criou a terra, ele criou o ser humano para expandir o reino dele aqui na terra, através do ser humano, que ele coroou o rei. Fez ele a imagem e semelhança dele, um espelho que reflete a imagem do Senhor. E coroou ele de honra e glória, tá bom? Todos nós devemos desenvolver a nossa liderança. A palavra mais importante na Bíblia pra gente é domínio, tá bom? Deus abençoe todos vocês.